barreira da inimizade que nos separava do Criador, nós que éramos inimigos nos tornamos filhos de Deus. Então pensa, nós tínhamos um abismo entre nós e o Senhor, e nós não tínhamos mais nada o que fazer. O único que poderia consertar isso era o próprio Senhor. Então ele poderia, por escolha dele, dizer assim: não, eu não quero mais estes perto de mim, porque são pecadores. Mas veja, ele deu o seu melhor, derramou o sangue do seu filho para nos aproximar novamente dele. Essa é a obra grandiosa da graça, da cruz, a obra que foi consumada pelo nosso Senhor Jesus. Nós podemos viver como nós queremos? Não. Até porque a Bíblia diz que ele nos comprou por um alto preço, a Bíblia diz, e esse foi um preço de sangue. Uma vez eu até trouxe aqui um exemplo, né? E quero só lembrar aqui os irmãos sobre uma casa, né? O Luciano aí que negociou a casa dele há pouco tempo, sabe, né, o quão difícil, quão dificultoso, quanta luta, né, a gente passa, né, para conquistar uma casa própria. E aí você imagina, você trabalha uma vida inteira, você batalha tanto, tem que correr tanto, né, atrás das coisas para que tudo se concretize, você tenha a sua moradia, né? E aí você adquire a sua casa, daí depois o corretor vai dizer assim, bom, agora você tem acesso à sua casa uma vez por semana. Seria justo? Difícil, né? Ou ele diria assim, bom, você comprou essa casa, mas não é você que manda nela. Eu vou continuar mandando na sua casa. Lógico que não seria justo. Por quê? Porque você comprou, você pagou essa casa. Então, nós temos que observar também as nossas vidas da mesma forma, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, ou seja, a morada do Espírito de Deus. E se a Bíblia diz que ele nos comprou a preço de sangue, quer dizer que, irmãos, o mínimo é que ele possa, né, usar a nossa vida, que ele possa coordenar a nossa vida. E outra, tudo que ele faz é para o nosso bem. Então não tem um motivo de nós não obedecermos a Deus, ou não seguir aquilo que ele nos deixa, né, como recomendação através das Escrituras. Então, o mais correto, o mais justo é sim permitir com que o Senhor ele possa usufruir da nossa vida como ele bem entender, porque ele nos comprou. O correto seria ele governar a nossa vida em todo o tempo, né? Então, não, nós não deveríamos, pelo menos, né, viver de qualquer jeito, viver de qualquer forma, fazer o que bem entender. Então, nesta nova configuração, nós nos tornamos filhos de um pai que nos ama muito e sempre fará o que é melhor para nós. Entenda, o melhor, né, nem sempre é o que queremos. Isso nós temos que, né, amadurecer para isso. Mas é o melhor aos olhos de Deus. Na maioria das vezes, aquilo que é o melhor para nós fere até mesmo a nossa vontade, né? Olha só, imagine uma criança de 1 ano e meio, né, uma criança pequena. Quantas vezes uma criança dessa idade não tem as suas vontades frustradas? Mas por quê? Para o bem. Imagine se essa criança quisesse colocar a mão no fogo, mexer lá no fogão. Você deixaria? É algo até lógico, claro que não. Por quê? Porque hoje você já sabe que ela pode sofrer um dano, ela pode se queimar, mas era a vontade dessa criança ir lá mexer no fogo. Ou colocar lá o dedinho, né? As crianças que têm o dedinho pequenininho, ir lá cutucar na tomada. O que que vai acontecer? Ela pode levar um choque. Mas você já sabendo disso, você não permite. O que é, acaba acontecendo quando você priva uma criança de fazer algo? Normalmente ela vai chorar ou vai se irritar, né? Depende da criança, vai espernear, vai fazer, né? Todo um alarme.
Mas o porquê? Você está fazendo aquilo para o bem daquela criança, para que ela não venha sofrer um dano pior ainda. Então Deus, ele faz a mesma coisa conosco. Por isso que nós nos tornamos um filho. E ao filho, o pai disciplina, o pai corrige. E às vezes essa correção não passa de uma proteção. Porque quando você vai lá retirar aquela criança de perto do fogo, ou até mesmo quando a criança está brincando e você puxa a criança para não bater a cabeça na quina da mesa ou de algum balcão, porque você está de olho, você não quer que essa criança se machuque. Então, às vezes, aquela correção é simplesmente proteção de Deus. É a proteção do pai. Então, o pai ele vai fazer o que é melhor para o filho, independente da sua vontade. Às vezes nós temos umas vontades aí, né? E só que essas vontades às vezes vão nos levar a cair, ou às vezes bater a cabeça na quina, ou às vezes queimar a nossa mão no fogão, ou às vezes as nossas vontades vai levar o nosso dedo para a tomada. Mas o Senhor, que é um Pai bondoso, sabe já de todas as coisas, sabe do que pode acontecer para frente, e ele nos livra, ele nos separa, nos corrige, nos direciona. E é assim que o Pai age conosco. Ele sempre faz aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Se vocês quiserem anotar um texto, está lá em Hebreus 12, o autor ele vai desenvolver argumentos sobre a disciplina dos filhos. Vai dizer assim, ó, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, de que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, né, da ignomínia ou daquilo que ia padecer, e estava assentado à destra do trono de Deus. E está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. E olha só, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, ou seja, todos os filhos passam por disciplina. Se você tiver sem disciplina, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, né? Os nossos pais aqui terrenos, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Ou seja, o Pai eterno, pois ele nos corrigiam por pouco tempo, né? Que é esse tempo aqui da terra, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, toda disciplina com efeito no momento, ele não parece ser motivo de alegria. E realmente, às vezes a disciplina do Senhor, ele vem e, né, às vezes não nos agrada muito, né? A gente não fica alegre, né? Mas às vezes nós ficamos tristes. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos
trôpegos, né? Os joelhos fracos, que às vezes, o que que está dizendo aí? Está dizendo que às vezes na nossa caminhada, quando o Senhor ele vai nos disciplinando, a gente começa parece que fraquejar, né? Parece que já não tem força mais para caminhar, né? Vai vindo, parece que uma angústia, um peso, mas ele está dizendo assim, não, né? Se reanimem e fazei os caminhos retos, né? Para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha só, Hebreus 12, do 1 ao 14. No verso 1, se você observar ali, o apóstolo Paulo ele nos aconselha assim, ó, portanto também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que que ele está dizendo? Irmãos, o embaraçar é você se emaranhar, né, se enrolar, e é isso que o pecado tenta fazer conosco. Toda toda hora, né, Satanás ele tenta nos emaranhar no pecado, na desonra, sempre desobedecendo a Deus. E aqui ele está dizendo assim, ó, vocês têm que se desenrolar disso aí, tem que fugir disso, se desembaraçar, sair desse peso do pecado, porque o pecado, além de ele te afastar, né, do Senhor, ele ainda te traz um peso, uma culpa, que sempre vai ficar martelando nossa mente, ah, pô, eu errei aqui, eu pequei aqui, ou pequei contra o Senhor, pequei aqui contra fulano. Sempre fica com esse peso de culpa. E o texto está dizendo assim, olha, se livrem disso, se livrem. E aí ele vai seguir dizendo ali também, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Né? Deixemos todo o embaraço, né? Desembaraçar nos dá a ideia de pegar um novelo, né, de lã e desenrolá-lo. Né? Os crentes que receberam a graça de Deus de forma errada, né, de uma forma de ensino errado, eles imaginam que por seus pecados terem sido todos perdoados, eles estão livres para pecar normalmente. A verdade é que a graça de Deus é a nossa garantia de que responderemos por nossas ações. Hoje temos um Pai que está interessado em nos aperfeiçoar. Os filhos de Deus, eles não podem viver de forma embaraçada. Se existe algo em sua vida que não possa vir a público, você deve deixar de fazer imediatamente. Isso aqui é uma régua de medir. Sempre observe, se você tiver uma atitude ao qual você não poderia, não que você vai sair contando ou mostrando para todos o que você faz. Amém? Mas sempre, se você quiser saber se uma atitude sua está correta ou se é pecado ou não, sempre pense, será que se eu fazendo isso, será que eu poderia contar para alguém? Será que eu poderia trazer a público? Será que diante do Senhor, diante das Escrituras, isso aqui está correto? Se você achar que, pô, isso aqui de repente eu vou ter que esconder de alguém, não vou poder falar para minha mãe, não vou poder contar para minha esposa, né? Alguma coisa está errada nessa atitude. E nós temos que abandonar isso aí. O filho que não deixa o erro recebe do pai correção. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, né, do que havia de passar, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Esse texto aí é de Hebreus, então 12, do 2 ao 4. O apóstolo Paulo, ele nos lembra, né, lembra os hebreus, da aflição suportada por Jesus. No verso 4, Paulo nos mostra a necessidade de lutarmos contra o pecado até o sangue. Se for preciso sangrar, mas lutar contra o pecado, resistir.
Muitos usam aquele velho argumento, né? Ah, mas é mais forte do que eu. A esses, o apóstolo Paulo, ele instrui a lutar até sangrar. Enquanto não vencermos os pecados, permaneceremos sendo disciplinados por Deus, até que cheguemos à perfeição, à imagem de Cristo. Olha só o que ele diz lá em Hebreus 12, do 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado. Então, desprezar e desmaiar. Desmaiar é o mesmo que perder a sua força, né? Que cair. Quando Paulo fala em desmaiar, ele não está falando de algo que acontece de uma hora para outra, mas de pessoas que vão perdendo as forças dias após dia, até não aguentar mais e desmaiarem, porque Paulo está falando para os crentes não desmaiarem diante das provações. Muitos, ao serem provados pelo Senhor, não aceitam a correção e resistem contra o tratar do Pai. Esse, depois de muito lutarem, acabam desmaiando. E é assim mesmo, não? Tu vê muitos crentes fazendo isso. O Senhor começa a disciplinar em uma coisa. O Senhor vai te falando uma coisa, fala duas. E aí o Senhor começa a trazer. Como é que o Senhor nos disciplina? Ele nos traz situações na nossa vida que vão nos disciplinar. Por exemplo, o pai, né? Ah, se o filho fez alguma coisa que desagradou o pai, o que que o pai vai fazer? Normalmente o pai vai tirar algo do que aqui o filho gosta ou o que o filho mais faz. Se o filho gosta de videogame, normalmente o pai vai lá e retira o videogame. O que é essa situação? É uma disciplina. E você observa que o Senhor ele nos disciplina com algumas situações da nossa vida. E o Senhor vai fazendo, vai fazendo. Quanto mais nós ficar resistindo, irmãos, uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, que nós não temos muito tempo nessa terra, mas Deus tem tempo. Então você vai querer ficar brigando com Deus até quando? Então é muito mais fácil nós receber a disciplina e a correção do Senhor, sermos tratados e avançar. Porque, irmão, Deus tem tempo, Deus é eterno. Ele vai te tratar nessa vida. Não deu, você morreu? Não tem problema, ainda tem 1000 anos do reinado de Cristo para você enfrentar uma disciplina. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Irmãos, você já viu Deus começar uma coisa e não finalizar? Então, não dá para nós bater de frente com o Senhor. Vamos seguir na correção dele. É o melhor que o Pai tem para nós. Ele vai nos conduzir para o melhor. Então, não vamos resistir. Amém? A disciplina de Deus ela acontece então através de circunstâncias ruins e difíceis. Quando estamos debaixo da correção, parece que a vida só dá errado, que tudo o que fazermos é fracassar. Em alguns casos, o Senhor usa a família, o emprego, as finanças, até mesmo o ministério para gerar em nós maturidade. O problema é que aqueles que desmaiam deixam de ser aperfeiçoados por Deus. Quanto mais tempo resistirmos ao tratar de Deus, mais tempo passaremos sendo provados por Ele. Acredite, um ano com a vida travada é muito para nós, mas para o Senhor não é nada. Ele tem muito tempo para nos corrigir. Ele vai dizer assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Desprezar nos fala de ignorar, fingir que não existe, não dar valor. Aqueles que ignoram a correção do Pai o desprezam. Acredite, não existe acasos na vida de um filho de Deus. Tudo o que acontece conosco está sob o controle do nosso Pai. Ele nos ama e nos disciplina até perdermos as forças, se necessário. Talvez você pense, isso não é verdade. Deus me ama. Exatamente, ele te ama e por isso te corrige e te direciona à maturidade. O conselho de Paulo para nós é: não despreze a correção que vem do Senhor. Às vezes, o simples ato de nos voltarmos ao Pai
e perguntarmos o porquê de determinada circunstância, nos livra de muita dor. Se aprendermos com a correção e obedecermos, logo não seremos mais tratados na mesma área. A varinha de Deus são as circunstâncias difíceis. Sempre que falo sobre a disciplina do Pai, me lembro da história de Jonas, né? Acredito que aqui todos conhecem essa história. Certos dias Deus manda Jonas a Nínive e o rapaz, né, com medo, decide ir para Tarsis e fugir da vontade do Senhor. Já no barco, a caminho da cidade, uma grande tempestade vai encontra Jonas. O barco começa a balançar e a afundar, até que Jonas percebe que é uma correção de Deus. E aí você vai observar então que essa correção de Deus não pegou somente em Jonas. Irmãos, a coisa mais incrível e que nós temos que ter cuidado é que, se você observar esse texto de Jonas, você vai ver que todas as pessoas que estavam com ele no barco estavam sofrendo. Então, nós temos que ter muito cuidado, que às vezes, quando o Senhor quer nos disciplinar, e pela dureza do nosso coração e nosso cara insistir no erro, muitas pessoas ao nosso redor sofrem. Até que Jonas compreende que era o Senhor, então ele diz: ah, não, então me lance para fora do barco. Aí eles lançaram ele para fora do barco e pronto, passou a tempestade. O mar acalmou e as outras pessoas não morreram, não perderam suas vidas. Então nós temos que cuidar. Quando a gente começa a ser disciplinado pelo Senhor, nós temos que fazer o máximo para poder se corrigir e pedir assim, ó, Senhor, eis-me aqui, pode me corrigir, me ajuda a acertar a direção. Por quê? Para que você não faça as pessoas à sua volta sofrer também. E aí depois, né, ele não teve jeito, foi engolido por aquele grande peixe. O peixe cospe ele depois de 3 dias e ele ainda teve que ir cumprir com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor foi cumprida, foi estabelecida. Então, precisava ele passar por tudo isso? Não precisava se ele tivesse obedecido de pronto. Só que o que aconteceu? Ele chegou lá, ele alcançou aquela cidade inteira. Então, claro que não era da vontade dele. Quando você vai estudar a história de Jonas ali, quando você lê a Nínive, eles eram pessoas más, muito más. Mas quando ele pregou para Nínive, em pouco tempo eles se converteram. Eles fizeram até jejum para o Senhor. Até os animais não comeram. Até o rei, quando ficou sabendo, fez um jejum. Então vê que o Senhor, ele sabe de todas as coisas lá na frente. Foi ele que programou todas as coisas, ele que escreveu todos os nossos dias. Então, se nós que somos meros seres humanos, quando você olha para um filho, ou até mesmo, né, para uma pessoa mais jovem, você já observa pelo caminhar. Às vezes você aconselha assim, ó, fulano, não faz isso, não vai por esse caminho. Por quê? Porque a pessoa que já viveu um pouquinho mais, ela já tem experiência de vida. Ela está falando justamente porque ela já trilhou esse caminho, ela sabe o que está certo e o que não dá. E ele está aconselhando para que você não caia nessas ciladas, para que você não tenha que passar o trabalho que o mais velho já passou. Pô, já passei tanta luta, perdi tanto tempo para recuperar aquilo que eu perdi. Então, hoje o que eu faço? Eu aconselho, ó, não vai por esse caminho, ó, faz assim. Para quê? Para que você não perca o tempo que eu perdi, para que você não sofra o que eu sofri, para que você avance mais rápido. Então, imagina se nós temos esse olhar e esse discernimento sendo meros seres humanos, imagina Deus que escreveu todas as coisas, que fez todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, diante desses textos aqui, né, irmãos, né, um texto que eu sempre gosto de mencionar, se você, uma hora, né, tiver dúvida, mas será que eu posso continuar pecando ou não? Grave um texto na sua mente. Se você precisar falar para alguém, né, alguém te dizer assim, mas então eu quer dizer que eu posso continuar pecando. Grave só um texto na sua mente para que você possa compartilhar com alguém que de repente não tem esse entendimento.
Romanos 6. Romanos 6, o apóstolo Paulo ele vai estar, todo esse capítulo, ele vai estar dando uma explicação muito bem detalhada acerca de que agora você, uma vez que foi comprado, uma vez que você foi adquirido pelo Senhor, e assim como você morreu com Cristo, você não pode continuar nas velhas práticas. Você não pode continuar no pecado. Não faz sentido. Até porque se nós temos fé, estamos esperando para que na volta de Jesus ele nos ressuscite com ele, é como nós falamos, se nós morremos com Cristo, nós morremos para o pecado e nós estamos vivendo para Deus, certo? Então, através desse texto, é muito simples nós compreendermos isso. Amém? Então, quero deixar gravado bem isso. Nós recebemos um presente grandioso da parte de Deus. Grandioso. Pensa você, né? Nem o Luciano aqui, que já é pai. Você dá um presente para o seu filho. E um presente assim, irmãos, um presente grande. Você, né? O Cauã e o Breno, vocês que são filhos. Imagina você receber assim, um grande presente do seu pai. Vamos, né? São jovens. Vamos imaginar aqui vocês ganhando um carro. Claro, para que vocês dirijam só com 18. Mas imaginem, vocês ganhando um presente desse de um pai. Você acha que o pai ia se agradar que vocês usassem esse presente de qualquer forma? Primeira coisa que o pai ia fazer, ele ia dizer assim, ó, tá aqui a chave. Mas o pai já ia dar toda a explicação, olha, você tem que cuidar, você tem que abastecer, tem que fazer manutenção. Agora, é ou não é, Luciano? A gente ia fazer isso ou não? Por quê? Porque nós que já temos esse carro, sabemos do que necessita de cuidado e o que implica se você não cuidar. A mesma coisa é a salvação. Claro que você não vai perder sua salvação, mas o que implica em você não respeitar esse presente? O que que é? Disciplina. Se você não cuida bem desse presente, desse carro que você ganhou, você vai estar toda hora no mecânico, você vai ter que estar vai estar gastando dinheiro porque você não cuidou. E a mesma coisa com a salvação. Se você não trata ela com respeito, não agradece o Senhor por aquilo que você recebeu, não se mantém nos caminhos do Senhor, o Senhor vai te enviar disciplina. Mas é desnecessário, porque o Senhor está te instruindo. Em Romanos 12, ele fala para nós renovarmos, né, sermos transformados pela renovação da nossa mente. O que, que ele está dizendo assim? É um comportamento diferente. Antes você vivia de uma forma, agora você vive de outra forma. Antes você andava na carona do carro, agora você é o motorista, você não pode mais viajar do jeito que você viajava, deitado, olhando o celular. Você está na direção. Entenda que pessoas podem sofrer e perder a vida se você não conduzir bem esse carro. Viu a responsabilidade? É um presente, mas não quer dizer que esse presente não venha com uma certa responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Então, essa era a palavra que eu queria trazer para vocês, para que a gente observe bem esses textos e que a gente viva de acordo com a vontade do Senhor, né? E se a gente observar que estamos passando por uma disciplina, que a gente pergunte para o Senhor, Pai, onde é que eu errei? Aonde o Senhor quer me conduzir? Aonde que eu posso ajustar aqui meu comportamento? O que que o Senhor deseja que eu deixe de fazer? Ou o que que o Senhor deseja que eu comece a fazer que eu não estou fazendo? Né? Para o que o Senhor está me preparando? E assim você vai trilhando, vai amadurecendo nessa caminhada com o Senhor. Amém? Glória a Deus.